Olá, pessoal. Voltamos para continuar a segunda parte, né, pessoal? Já fui ali, fiz uma merendinha, tá? Tomar um suco de goiaba aqui. É isso, pessoal, tá? Tudo que a gente nos alimenta é uma coisa energética, para trazer energia, né? Para o açúcar, a glicose, para a gente ter energia, é o que compõe a combustão da energia do nosso corpo, para a gente ter força para eu poder falar, a fala, tudo isso depende da energia. Então, tudo é energia, tá, pessoal? O suco, os alimentos, então tudo vai ter um impacto, tá? Na nossa vida, tá, pessoal? Graças a Deus, vamos lá. Já escovei meu dente e tal. O cabelo é meio enroladinho mesmo. Tá? Vamos começar. Então, qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte, pessoal? O que é o desequilíbrio energético? Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte que é esse desequilíbrio energético, né? Ele fala o desequilíbrio energético, né? Espiritual se refere à condição onde a energia vital de uma pessoa está desalinhada, então, desregulada, causando problema físico, emocional e espiritual. Esse desequilíbrio pode se manifestar de diversas formas, como cansaço inexplicável, irritabilidade, dificuldade de tomar decisões ou até mesmo problemas de saúde. Então, vai afetar aí a saúde física. Então, aquela energia que era de desequilíbrio espiritual, aí passou para o emocional, que passou para o físico. Ou então pode ser o contrário, que uma doença física, um problema, pode causar um problema emocional e pode desalinhar você espiritualmente. Então, é de lá para cá e de cá para lá. Pode fazer essas duas condições energéticas, tá, pessoal? E a gente está sendo bombardeado, né, pessoal? Notícia, música, filme. A Matrix está aí para mentalmente isso invadir nosso campo, tanto o campo mental como o campo emocional. A Matrix está aí lançando as bombas dele. E o pior de tudo é que muitas pessoas estão pegando essa bomba. E o pior de tudo é que essas pessoas estão se tornando uma bomba relógio. Próprias pessoas estão colocando energia negativa, elas estão gerando energia negativa no ambiente. Elas mesmas se transformaram em uma bomba relógio, tá? Então, pessoal, a gente que é espiritual, né? Vocês aí que é meus da fé, né? Meus irmãos espiritual, minha família da fé, que veio da mesma fonte, da mesma mônada. Então, a gente vive aqui nesse ambiente, a gente precisa entender isso, porque senão a gente é afetado, tá, pessoal? A gente fica mal, a gente tá. E tudo isso, tá? Palavras de alguém. E pior quando isso vem dos nossos familiares, pessoal. Aí a parada, o caldo engrossa mais ainda, tá? Aí vai ficar aquele bolo mesmo. Por quê? Porque a gente tem sentimento pelas pessoas que é da nossa família de sangue. Eu espero que não venha da família espiritual, tá? Também a família espiritual compreenda essa situação, tá? Não esteja ninguém induto, né, como criança no meio espiritual. Então, por isso que aqui no meu canal, ninguém aqui vai ficar criança sem saber de nada, tá, pessoal? As informações que eu passo aqui, a pessoa não aprende se ela não quiser endurecer o coração.
Mas aqui tem ensinamento, aqui tem, todo dia eu tô aqui, uma frequência boa, tô passando para você, para que você reflita isso, tá, pessoal? Então, foi o que a gente falou na primeira parte. E aí tem a pergunta, né? E por que temos que cuidar da nossa energia? Por quê, pessoal? Porque se a gente mantém a nossa energia, tanto do corpo, da mente, da emoção, né? E espiritual desequilibrada, a gente não vai ter conexão com Deus, pessoal. Pessoas desequilibradas não têm conexão com Deus. Não existe isso, tá? É outra frequência que você tá. Porque o Espírito de Deus é o espírito já de equilíbrio. É para levar a pessoa ao equilíbrio, tá? Não existe pessoa desequilibrada conectada com Deus. Então, a gente precisa cuidar isso para a gente ter a conexão com a nossa espiritualidade. Você ser uma pessoa espiritual, começar a emanar energia mais elevada, tá? Então, para isso, tá, pessoal? Aí o que ele fala mais, pessoal? A gente parou, segunda parte aqui. O conceito de desequilíbrio, né, se refere à perturbação no fluxo natural de energia vital que permeia nosso corpo físico, mental e espiritual. Então, mental que pega também a emoção, tá? Então, é isso que vai afetar a gente aí, tá? É uma perturbação no fluxo. Então, a energia não está no seu fluxo natural. Uma energia emperrou aí, tá? Então, isso que é desequilíbrio, tá? Aí ele fala, a desarmonia pode ter diversa origem e se manifestar de várias formas, impactando negativamente na saúde física, emocional e espiritual. Pensamentos e emoções negativas, então, essas são a característica, né, de diversa origem. Pensamento e emoção negativa, trauma e experiência negativa. Então, se você tem, por isso que eu aconselho pessoas que têm trauma, né? Trauma, aquilo que está enraizado, às vezes aconteceu na infância, na adolescência, tá? Algum trauma de alguma coisa também. Você precisa cuidar disso. Então, a terapia é aconselhável para vocês. Porque isso pode prejudicar você a se alinhar com a sua espiritualidade. Muitos de religião, principalmente a verdade, não sabem disso, tá, pessoal? Tem muitas pessoas com esses problemas lá, tá? Trauma, emoções negativas, tem muitas pessoas lá. É por isso que tem pessoas aí nesse meio, tá? Não só no evangelho católico também, vários, com problemas emocionais, que é o que? Depressão, né? Irritabilidade, estresse. Tem várias pessoas lá nesse meio, pessoal. Entende? Então, hábitos prejudiciais. Então, qual é o hábitos prejudiciais? Alimentação desregulada. Então, viver uma vida desregulada. Então, são hábitos que a gente precisa mudar. Colocar o hábito de orar, de meditar, de fazer a caminhada, de fazer a terapia, de cuidar de você. E influências ambientais. Então, o que é que ele está falando dessas influências ambientais? São das energias do ambiente. Então, tem lugares, pessoal, que a gente tem que evitar para a gente manter o nosso equilíbrio. Evitar também pessoas tóxicas, tá? A gente tem que evitar, pessoal. Né? Se você é um terapeuta, você não vai ter que evitar um paciente tóxico. Mas o quê? Você vai ter que se cuidar. Porque você é um cara que se prepara para atender aquelas pessoas, tá? Tóxica, né? Então, tem muitas dessas aí. Tá? Aí pode ser até gente da nossa família. O negócio é esse, tá, pessoal? Tem uma pessoa tóxica, tá, pessoal?
O que é que a gente faz? É da nossa família física, né? E se for espiritual, a família espiritual também é uma pessoa tóxica. Não despertou ainda, não entendeu. A gente tem que aguentar também, imagine. É brincadeira, então tudo isso, pessoal, contribui para que a gente possa ir para o desequilíbrio. E o inimigo sabe disso. Ele vai usar tudo isso para que você não vai ter a frequência aumentada. Você, ó, baixe. Você não vai sair daqui. Você não vai sair daqui. Você está preso. Quem pode nos libertar? Cristo. Então, ele vem nos libertar. É a verdade é que vai nos libertar disso, tá? Aí ele fala, um sinal de desequilíbrio pode ser sutil ou mais intenso. Então, pode ser sutil, você nem perceber, ou pode ser intenso, ou pode já estar atingindo tudo, né? O físico, o emocional, tá? Variado de acordo com a gravidade do problema. Então, de acordo com o problema, tá? E a sensibilidade de cada indivíduo. Então, a sensibilidade de você perceber que está em desequilíbrio. Tem pessoas que estão em desequilíbrio e nem sabem que está totalmente desequilibrado. Tá? Então, alguns sintomas comuns incluem. Então, são esses os sintomas que a maioria das pessoas sente. Cansaço físico e mental. É claro, né, pessoal? Se está atingindo o mental, está sugando a energia, então você está pensando negativamente. Então, não tem como você não ficar cansado. Oscilação de humor, então, é aquela pessoa, às vezes, que está um dia alegre, um dia triste, sabe? Ela não mantém uma estabilidade, um equilíbrio, né? Ela não mantém, ela está sempre variando, tá? E de acordo com o ambiente e as pessoas, pode piorar ou melhorar a situação. Vai depender. Aí, dores e tensões musculares. Então, pessoas que estão com tensão, dores musculares, isso é energias que estão sendo bloqueadas no seu corpo. Tensões, acorda com o pescoço duro. Então, tem que trabalhar aí energeticamente aí, tá, pessoal? O que mais? Cadê? Sensibilidade às energias. Então, a gente que é espiritualista, né, pessoal? É espiritual, é um sensitivo, um médio, ele tem sensibilidade às energias. Então, as energias do ambiente ao redor, né, pessoal? São o quê? Sintomas que a gente que é espiritual, a gente sente. Eu sinto. Você aqui, muitos do que estão no meu canal aqui, tem muitas pessoas que é médio aqui sensitivo, tá? Ele sente. A gente sente. Agora, a gente, por isso que a gente tem que se cuidar. Em qual ambiente, qual pessoa. Se a gente vê que a pessoa é tóxica, tá? A gente dá uma afastada, tá? Aconselha a mandar procurar terapia, tá, pessoal? Porque tem pessoas que até de grupo religioso que eles são tóxicos, tá, pessoal? Eu participei de muito grupo, vi muitas pessoas tóxicas lá, tá? De trazer uma boa frequência, uma boa energia, tá? Trazia perturbação para a mente das pessoas. Nossa, pessoal, é muito ruim, tá? Por isso, pessoal, tá? A gente tem que se cuidar, né? Principalmente a gente que é espiritual, a gente que é desperto, tá? Porque a nossa sensibilidade às energias que a gente sente, tá? As influências. Então a gente tem que tomar cuidado dobrado, tá? Porque as outras pessoas ainda nem sentem, falam, sabe? Então, eu não acredito que uma pessoa que é desperta comece a não ter responsabilidade na fala dele, no comportamento dele, tá? E dizer, eu sou desperto. Não, não existe isso, tá? Eu já vi muitos aí falar um monte de bobagem, tá, pessoal? Às vezes também porque ainda não
cresceu consciencialmente, tá? Às vezes está nesse despertar, mas ainda está como criança, tá, pessoal? Mas tem que crescer, tá? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre esse desequilíbrio energético, pessoal? O que é esse desequilíbrio energético? É o desalinhamento, né, da nossa espiritualidade, das emoções, então do pensamento. Será que a Bíblia fala sobre isso ou não? Ou não? Não, não existe isso não, viu, irmão Samuel? Isso é heresia sua aí, tá? Será que é isso mesmo, pessoal? Vamos ler, tá? Porque, rapaz, eu tô vendo muitas lives, muitas coisas, até comenta da Bíblia, mas não lê, pessoal. Por que vocês não querem ler a Bíblia? O que a Bíblia fez de tão grave? Ou será que você não quer ler porque você pode ver alguma resposta ali que não seja do seu agrado? Às vezes as pessoas têm medo de ler por causa disso. Então, pessoal, vamos ler. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração. É só eu começar a falar, até panela derruba aqui, tá, pessoal? Você vê como movimenta as energias, tá? Quando eu parei aqui, ficou tudo calmo. É incrível, pessoal. É por isso, tá? Porque eu estou ensinando magnetismo e isso influencia, tá? No campo espiritual, aí, o campo mental das pessoas. Aí ele não andei ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ação de graça, apresente seu pedido a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, pessoal, o que é que a Bíblia está nos ensinando aqui? Né? Filipenses 4, versículos 6 e 7. A gente que é de Deus, que é espiritual, não pode andar assim. A gente tem que orar, suplicar, né? Meditar ali, render ação de graça, fazer nossos pedidos a Deus, entregar a Deus ali, que Ele está na direção. Que a paz dele vai exceder todo o entendimento, vai guardar nossa mente, então. A mente, né? E o coração da gente. Vai guardar. Então, a mente é o pensamento e o coração é a emoção, o sentimento. Então, vai guardar isso. Por que Deus está guardando isso? Porque isso é a parte da alma. Quando está cuidando disso, está guardando isso, você está cuidando da sua. Lembra do nosso estudo no vídeo aí passado? A gente, quando está cuidando disso, da mente, da emoção, que as nossas energias, a gente está cuidando da alma. Tá? Então, psicólogo, você vai para ele, vai para cuidar da sua alma. Tá? Aí o que mais, pessoal? Salmo 94, ninguém sabe disso, tá, pessoal? Só aqui no meu vídeo, tá? Vai perguntar o EA. O EA não sabe, tá? Igual muitos estão aí, tudo quando quer achar pergunta, vai perguntar tudo o EA aí, tá? Vai perguntar eles, então, pra você ver. Por isso que o EA fica até bugando aqui no meu vídeo. Ele não sabe nem aonde quer me colocar. Resolva aí, tá? Onde vocês querem. Vai me colocar na categoria que inventaram aí? Desengrejado? Pode me colocar aí nessa categoria aí, tá? Aí. Meu Deus, que coisa, né, pessoal? Aí ele fala, Salmo 94, versículo 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, é isso. Quando você está com ansiedade, você cuida disso. Então, Deus trouxe alívio àquela ansiedade. Então, tá dando alívio à alma. Então, a mente, as emoções, as coisas, tá falando da alma. É por isso que
os, os da Matrix, eles sabem, tá? Por isso que ele dividiu certinho o corpo, né? A medicina, a mente e a emoção com a psicologia e o espírito, a consciência com o, os grupos religiosos. Então, ele dividiu certinho, porque ele sabe que o ser humano é corpo, alma e espírito. Tá, pessoal? Se você não sabe disso, tá? A Matrix sabe e dividiu certinho você. Então, quando está falando de ansiedade, é porque é coisa da emoção mental. Então, quando Deus começa a trabalhar, vai trazer um alívio para a sua alma. Então, quando você cuida da ansiedade no psicólogo, né? Começa a falar da sua emoção. Então, ele está cuidando da sua alma. Aí o que mais? Mateus 11:29. Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, a alma de Cristo é humilde e você encontrará descanso para a sua alma. Então, se a alma está perturbada, está carregando um jugo, então está carregando um peso, a energia desse mundo pesada, Cristo vai trazer descanso para a sua alma, vai tirar o fardo, o peso. Por isso que quando a gente desperta, pessoal, a gente passa por uma frequência mais acima, né? Todos despertam, ele tem uma frequência mais acima. Então, ele vê que saiu um peso das costas dele, parecendo que ele estava carregando um peso nas costas. Então, é isso. Então, tira esse jugo das costas, tá? Venha até Cristo e aprenda com ele. Aí ele vai trazer descanso para a sua alma. Então, vai cuidar da mente, do coração, do seu espírito. Vai cuidar de tudo, tá, pessoal? Ah, o que mais, pessoal? 1 Tessalonicenses 4, versículo 4 e 5. Vamos ler aqui. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa, honrosa, não dominado pela paixão de desejo desenfreado, como o pagão que desconhece a Deus. Então, pessoal, a gente não pode, tá? A gente tem que controlar a energia do nosso corpo, tá? Seja a energia que a gente coloca no comer, né? A energia sexual, a energia do equilíbrio do corpo, a gente tem que cuidar, pessoal. Ver se a gente está doente, a gente cuidar do nosso corpo se está doente. Entende, pessoal? A gente tem que fazer isso. Não como o pagão que desconhece. Então, anda com aquelas paixões, desejo, tá? Principalmente a energia sexual, tá, pessoal? Pega todo mundo aí descontroladamente. A gente não pode, né? Homem, mulheres vão fazendo esse tipo de práticas, tá, pessoal? Vão se deitando um com o outro. Já pensou, você vai se deitando um com o outro aí, pessoal? Que energia você tá pensando? Aí o homem vai lá também, deita com a mulher que já deitou com vários, né? É uma prostituta, a mulher, ele aí deita com ela. Rapaz, que frequência vai passar para o seu campo, pessoal? Não pode, a gente não pode. Então a gente tem que controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Então, de maneira aquela energia que é permitida por Deus. A gente vai ter o nosso cônjuge, né? Aquela pessoa que a gente vai compartilhar essas energias, tá, pessoal? Às vezes também energia de comer. A pessoa, eu vi um vídeo aqui, a pessoa comendo, parecendo no monte, metendo cada coisa, sabe, pessoal? Uma glutonaria não pode também. É proibido. Porque você vai trazer um desequilíbrio energético do seu corpo. Chega a rota. Não pode, pessoal. Por isso que aí eu fui ali, fiz uma merenda e depois voltei para gravar aquilo que para manter só a minha funcionalidade, a minha energia.
para minha energia aqui não baixar, eu ficar, estou sem energia, irmão, ai meu Deus, né? Então, a gente come para isso, mas então não pode também. Isso é uma maneira descontrolada do corpo, tá, pessoal? Temos que cuidar disso, tá? A gente cuida também disso, tá? Aí o que mais? 2 Pedro 1:5, versículo 7. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio. Então, essas coisas a gente tem que acrescentar à nossa vida. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, então, fraterno, né? Ter compaixão, e a fraternidade, o amor. Então, tem que vibrar aí no amor, tá, pessoal? Porque essa é a frequência que a gente tem que ter para que a gente ande em equilíbrio. Se a gente não empenha em colocar isso, a nossa fé, tá? Trabalhar essa virtude, tá, pessoal? A gente anda em desequilíbrio. Aí ele fala aqui, 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor. Então, espírito vai fazer você vibrar no... e de equilíbrio. Então, vai levar o equilíbrio, pessoal. Da sua mente, da sua emoção, do seu espírito, vai andar equilibrado. Então, seu corpo vai ter saúde, você vai andar equilibrado. Porque quando você anda desequilibrado espiritualmente e emocionalmente, vai causar um desequilíbrio no seu corpo físico. É isso, pessoal. Às vezes, por isso que muitas pessoas doentes, por causa... E o que é que a Matrix faz? Ele já faz isso. Coloca coisa no seu mental, no seu para você gerar emoções negativas. Então, para que vocês fiquem doentes. É uma maldade, né, pessoal? Mas é isso, é o que ele está oferecendo. Agora você come se você quiser, tá? E muita gente está se tornando uma bomba relógio de energia. Você tá uma pessoa descontrolada, pessoal, tá? É uma bomba relógio. Ela tá espalhando ira, espalhando frequências negativas no ambiente. Ela é uma bomba relógio. E tem muitos inconscientes, né? Tá dormindo, tá espalhando essas energias. Então, por isso que muitos ambientes estão sujos, tá, pessoal? A gente aqui tá num ambiente bastante sujo, tá? Se limpe, tá? Se limpe, pessoal. Aí o que é que ele fala mais? Provérbio 25, versículo 28. Como a cidade sem muro derrubado, assim é que não sabe dominar-se. Então, não sabe controlar a sua emoção. Tem que ter o domínio, pessoal. Então, por isso que aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que é de Deus, tá? Ele tem que saber controlar isso. Vai levar ele ao equilíbrio. Então, a conexão com o Espírito de Deus, a nossa espiritualidade, vai levar a gente ao equilíbrio. Vai nos ajudar nessa... como a gente saber aqui jogar nesse mundo de energia. Porque aqui é um mundo de energia, tá? Aí o que mais, pessoal? Romanos 8, versículo 8 e 9. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, quando ele fala carne, ele está falando desse homem aqui, do ego, do desejo, tá? Se está sendo dominado, então, não está agradando a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, né? Os irmãos, aquele que é espiritual, mas do Espírito, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em você. Então, se de fato você está conectado ao Espírito de Deus. Será que você é um
é um templo do habitat de Deus ou não? Tem que ver, pessoal. Você tem que avaliar. Se não for, você tem que procurar essa conexão. Porque é importante e leva você para o equilíbrio. Aí o que mais ele fala? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, se você não tem o Espírito de Cristo, não se conectou a essa fé, você não pertence a Ele. Tá, pessoal? Você não é dele. Então, tem muitas pessoas, muitos que do evangélico, né? Estão, pessoal, numa frequência dessa, um desequilíbrio. Então, isso está provando o quê? Por que você está entrando nesse desequilíbrio? Alguma coisa está acontecendo. É o quê? Você tem que avaliar isso, pessoal. Tem que avaliar para você entrar no desequilíbrio, sair desse desequilíbrio energético, tá? Aí, às vezes, vocês estão nesse desequilíbrio por causa disso, ó. 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, o que é que acontece? Vocês, sua consciência, estão dormindo. Vocês não estão vigiando, vocês não estão despertos. É por isso que, às vezes, vocês caem nesse desequilíbrio energético. Então, você tem que ser sóbrio, tem que estar vigiando, trabalhando as suas para que você não entre nesse desequilíbrio energético. E não é fácil, tá? Porque temos bomba aí que o inimigo lança, dardos, né? Que são essas frequências aí através de música, de várias coisas aí, notícia, tá? Agora tá lançando aí as notícias aí que já tá surgindo o quê já? Aquela mesma frequência que é de polaridade, de dualidade, que é agora a briga da esquerda e da direita agora aí. Tá aí, tá? Porque o outro lá, Lula, tá brigando lá com o presidente dos Estados Unidos. Então, já tá criando, eu tô vendo vários falando dessas coisas aí nas redes sociais. Já estão entrando nessa polaridade. Então, isso aí é a Matrix fazendo, para vocês entrarem nessa energia. Então, não durma. Observe isso, caia fora disso, tá? Vigie, não entrar nessa polaridade aí. Porque aí um vai começar a falar, o outro vai falar, não sei o que, é isso, é ladrão que não sei o que, aí vai entrar naquela que já houve aí, porque já está chegando a eleição também, né? Então eles já estão dando a pitada da situação para ver, e muitos entrando aí nesse energia, porque está dormindo. Até os evangélicos, que diz que é desperto, que diz que está vigiando. Então, ele não está vigiando essa energia. Então, ele está entrando nessas polaridades de energia, depois está sofrendo energeticamente e não sabe. Tá? Depois, pague terapia aqui comigo, tá? Pague aí terapia, então vai pagar os terapeutas para você melhorar a sua frequência, tá? Aí ele fala, 1 7, versículo 5. Não vos defraudei um ao outro, senão por consentimento mútuo, porque algum tempo para vos aplicar de a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então, é até aconselhável, né, pessoal, ao casal, ele não pode defraudar um ao outro. O que é isso? É não suprir a necessidade ali da frequência física de cada um, a necessidade. Você não pode fazer isso, tá? E tem casal assim, conheço até casal que é evangélico, faz isso aí, está junto e faz isso, tá? Principalmente a mulher, tá? Porque às vezes a mulher vai até agradar o marido para querer. Então, as mulheres estão sempre fazendo isso, tá? Um jogo para conseguir algo do homem, tá? Então, e o homem
para agradar o homem, ela sabe que é através do sexo, do carinho ali, tapeando para conseguir. Isso casais, tá, pessoal? Tá acontecendo isso com casais. É o jogo aí da sedução de ter e de não ter. Então, tá usando isso. Então, aquele que é cristão, que é espiritual, tá, pessoal? Ele é casado, ele não pode fazer isso. A não ser por consentimento mútuo, para vocês tirar um tempo ali para vocês orar, tá? Buscar Deus. Mas depois que vocês fazerem o trabalho espiritual, vocês ajuntem de novo, tá? Vá praticar suas coisas, a energia, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então, porque o homem pode ser tentado, a mulher pode ser tentada por não suprir essa energia, principalmente a energia sexual. Não pode, tá, pessoal? Vocês se juntaram, o casal, com consciência para cuidar de um do outro, da energia do outro. Por amor, um cuidando do outro. Não é isso? Então, vocês se casaram com essa consciência. A não ser se você casou sem consciência nenhuma. Tá? Se juntando. E tem pessoas assim, tá? Se junta com as pessoas parecendo que é trocando de roupa, pessoal. Ah, eu não gostei dessa, não. Vou trocar agora. Meu Deus, pessoal. Nossa, olha, tá difícil, tá, pessoal? É por isso que tá difícil aqui uma pessoa, tá, pessoal? Assim, que não seja uma pessoa separada espiritualmente, tá? Consciente do que ela tá fazendo. Achar uma mulher assim é aquela mulher preciosa, tá difícil. Até também eu acho que as mulheres achar aquele homem também, tá? Espirituais de Deus, tá difícil, tá, pessoal? Então, até nisso tem que ter o cuidado para não entrar no desequilíbrio energético, porque pode entrar no desequilíbrio. E aí Satanás vai tentar você, tentar o homem e a mulher, tá? Porque agora Satanás colocou umas mulheres deles, né, que ele domina a mente aí, que só quer agora pegar homem casado, porque ele quer destruir a família, pessoal. Então, tem essas daí, que é essas mulheres de Satanás, preparadas por ele, para só pegar esses homens casados. Aí, tá? Cuidado aí, vocês que é casado aí, tá? Tome cuidado. Aí ele fala, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e 5. Eu tenho que falar isso aqui, tá, pessoal? É uma verdade, eu sei que isso vai mexer com muitas pessoas, é duro, mas tem que ser dito isso aqui, tá? Aí ele fala, porque eu acho que os pastores não falam isso para vocês, tá? Os religiosos aí de vários grupos não falam isso para vocês, tá? Porque eles querem agradar gregos e troianos, ele quer vender as coisas dele, eles quer fazer o nome dele, ele quer, sabe? Mas eu não estou aqui para agradar homem. Eu até li o versículo ontem, né? Não estou aqui para agradar homem, mas para agradar a Deus, tá? E tem que fazer aquilo, passar a mensagem que Deus quer que eu passe. Então, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 até o 5. Vamos ler. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, então, que vos obtenha da prostituição, né? Tanto física como espiritual, tá? Prostituição de você se prostituir com outros deuses, adorar, colocar o seu coração ao Deus Mamon, do dinheiro, o Deus da ganância, ou então você começar a adorar um Deus de pedra, um Deus de pau, o Deus da água, o Deus do mar, sabe? Você não pode. Isso é prostituição espiritual. Também a prostituição física, porque você sair se deitando com várias mulheres com energia diferente vai levar a esse desequilíbrio energético. Então, a prática da prostituição
espiritual leva ao desequilíbrio espiritual, faz você desconectar de Deus, e a prostituição física faz você desequilibrar seus chakras, seu campo físico. Então, vai trazer prejuízo para você, tá? E aí ele fala, cada um de vós possua o seu vaso em santificação, em honra. Então, cada um tem o seu vaso, né? Vaso de honra, que é cada um tem a mulher, né? Se você é homem, ou então se você é mulher, tem o seu homem, seu vaso de honra ali, praticando aquilo na santificação, na energia da espiritualidade. Não como os pagãos que não conhecem a Deus aí, fazendo cada estripulia. Então, possuir o seu vaso com honra e santificação. Não na paixão da concupiscência como o gentil que não conhece a Deus. Então, não como os pagãos, gentil, aquelas pessoas que estão assim, tá? Não pode, tá? Então, use seu vasinho ali. Você tem uma esposa, você tem um marido, use seu vaso com honra. Então, trabalhe essa energia, né, sexual, que é boa, tá, pessoal? É pra gente trabalhar. Você viu que ele disse que depois que você se dedicar à à oração, mas volte a praticar isso aí sem, como é que se diz? Sem como o gentil está fazendo. Então, você praticar isso é bom. Porque é bom. Aquele casal é bom, tá? Porque isso faz com que você esteja leve, né? Uma pessoa que tem uma satisfação da energia. Isso é muito bom, tá, pessoal? É isso que os pastores não ensinam. O que é que eles ensinam? É vocês se separarem disso aí, parecendo que é uma coisa maligna, tá, pessoal? E não é. A gente tem que separar do descontrole, né? Pela aquela paixão da concupiscência como gentil. Aqueles pagãos que não conhecem a Deus, que não tem uma intimidade com Deus. Mas a gente tem, a gente faz isso com controle, com tudo ali, e tem a satisfação da nossa energia, do nosso corpo. Não tem problema nenhum. E isso é até bom, que vai ajudar a nossa elevação, tá? Por isso que Paulo aconselha lá os casais, tá? Ele não se separar. Não defraudei um ao outro naquilo que o outro, na energia do corpo do outro. Não defraude, né? Não deixe em falta lá. Se vocês se juntaram para isso, para cuidar da frequência um do corpo do outro, da consciência do outro, você cuidar com tudo, com todo com o outro. Mas isso acontece, tá? Principalmente mulheres, tá? Faz o joguinho aí para conseguir algo, principalmente, tá? Já tem muitas mulheres casadas que estão fazendo isso, tá? Aí o cara faz o quê? Começa, não sei o que, o inimigo começa a colocar as mulheres preparadas para atender o cara que é casado. Aí tá lá no trabalho, aí aparece uma dessa, começa, né, não sei o que, quando vê, os dois já estão lá. Já sabe, né? Já estão lá trocando as energias. Aí já viu, tá? Já desceu a ladeira. Aí o que... pessoal, eu tenho que falar isso aqui, tá? Eu sei que isso muitas pessoas vão, mas eu tenho que falar isso aqui. Então, ele fala, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meu amado irmão, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que seu trabalho não é vão no Senhor. Então, pessoal, ele fala que a gente tem que ser constante, né, e abundante na obra do Senhor. O que é essa obra do Senhor, pessoal? A obra é na gente. Por isso que Deus fala lá, aquele que começou a boa obra, ele é fiel até o dia de Cristo ele terminar. Então, ele começou a obra em você. Então, o que é você fazer a obra de Deus? É você trabalhar essa sua espiritualidade para manter o equilíbrio, a frequência. E esse trabalho não vai ser em vão. Você tanto fazer isso em você, como ajudar as outras pessoas
nessa frequência. Então, você está fazendo a obra. Agora, eu pergunto, eu estou fazendo a obra de Deus, mas eu não tenho igreja como os outros têm. Você entende, pessoal? Muitos falavam que a obra de Deus é você ir lá para a igreja. Não existe ir para a igreja, pessoal. Ou você se torna a igreja ou você não é, tá? Não existe isso, tá? É o engano que tá aí, tá? Principalmente no meio evangélico, tá? Aí o que mais, pessoal? Mateus 7, 26 e 27. Todo aquele que ouve esta minha palavra e não se põe em prática será como um homem sensato que construiu a sua casa sob areia. Caiu a chuva, transbordou a enchente, soprou o vento e deram contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua. Então, o que é que ele está falando aqui? Aquelas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, mas ela não está se enraizando, está colocando base. A gente tem que colocar a base que é os apóstolos, os profetas e Cristo, que é o fundamento. Base é o fundamento. Então, para que a casa, a gente tem que fazer essa base na rocha que é Cristo. Mas aonde vocês fazem? Vocês fazem fora de Cristo, tá? Fora do que Cristo quer. Fora da conexão com Cristo. Então, quando vem, os religiosos, né? Ouve aí, mas quando vem a perturbação, né? Vem a chuva, a tempestade, o vento, a enchente, né? Então, aquela casa não tem o quê? Fundamento na rocha que é Cristo, não, nos apóstolos e nos profetas. O que é que acontece? Já foi. Desequilíbrio, né, gente? Entende, pessoal? Nossa, a Bíblia é maravilhosa quando a gente começa a entender a espiritualidade, tá, pessoal? O que mais? João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, a gente tem que estar conectado à videira, que é Cristo, né? Se a gente não tiver aí, esqueça, pessoal, você não vai fazer nada, você não vai dar fruto. Você não vai dar fruto de amor, de equilíbrio, de paz, você não vai. Então, tá em desequilíbrio, né, gente? Você não vai. Então, Cristo é a base, pessoal. Não tira a conexão, tá? O que mais? Cadê, pessoal? Romanos 12, versículo 3. Pois pela graça que me foi dada, digo toda a você, ninguém tenha de si mesmo o conceito mais elevado que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, não tenha um conceito elevado, dizer que é maior do que o outro. Então, quando esses daí estão entrando nessa frequência, pessoal, isso é um desequilíbrio energético. Ele já se começa com... Então, olha os pastores como se comportam, pessoal. Aquilo ali é desequilíbrio energético. Se coloca... Eu sou mais do que eu sou. Eu tenho psicologia, psicanálise. Eu estudei lá em Harvard. Então, quando você começa a se engrandecer assim, você se elevou, tá? Não naquilo que você vem fazendo. E aquilo que você vem fazendo com humildade. Então, você já saiu da frequência. Desequilíbrio. Então, você tem que estar no conceito equilibrado na medida da fé que Deus vai lhe concedendo. Deus vai lhe concedendo conhecimento tal. Ele vai nesse equilíbrio. Se sair, tá fora. Tá fora da espiritualidade, tá? Aí o que mais? Colossenses 3, versículo 12 e 14. Portanto, como povo escolhido, santo e amado, revista da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
suportando os outros e perdoe as queixas que tiver um contra o outro. Perdoe como o Senhor perdoou. Acima de tudo, porém, revista do amor, que é o elo perfeito. Então, se você é um povo escolhido de Deus, você é santo, amado, foi chamado, desperto, você tem que se revestir dessas frequências aqui. Compaixão, bondade, unidade, mansidão e paciência, né? Perdoar os outros, tá? Porque você vai ter que se revestir do amor, que é o elo perfeito. Senão você não está unido a Cristo, a Deus, tá? Por isso que João, né? Ele fala na carta dele, né? Se você diz que conhece a Deus, mas odeia o seu irmão, você não conhece a Deus. Você não tem nada com Deus. Está fora. Está fora da espiritualidade. Então, a gente tem uma base, tem como seguir, tá, pessoal? O que mais? 1 João 4,18. Olha ele aí, ó, tá vendo? No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, quem está com medo não está aperfeiçoado. Então, tem que se aperfeiçoar. Como é que a gente faz isso? É trabalhando isso, a espiritualidade, para expulsar esse medo. A gente não tem medo de nada, ao contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Tá? A gente tomar a gente seguir a nossa jornada. O Espírito vai ajudar a gente, tá? O que mais? Filipenses 2, versículo 2. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só espírito, uma só atitude. Então, é isso que os irmãos têm que ter. O mesmo espírito, o mesmo pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito e uma só atitude espiritual. Porque senão a gente está fora. Você está no desequilíbrio. Tá? O que mais? Colossenses 1:9. Por essa razão, desde que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que seja cheio do pleno conhecimento da verdade, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, Paulo estava orando para que aqueles irmãos fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, para você estar na vontade de Deus, com sabedoria e entendimento. É o que a gente está aqui, né, pessoal? O que mais? Colossenses 3, versículo 2. Mantenha seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então, a gente manter nosso pensamento nas coisas positivas, né, pessoal? Não nas coisas da terra. Porque as coisas da terra vão levar a gente para uma frequência negativa. É isso, pessoal. A gente que é espiritual não tem para onde correr. Quem não é espiritual, ele vai nem querer saber disso, pessoal. Eu vou ter meu pensamento aqui, irmão, que nada. Ele nem vai querer saber, tá? Mas a gente que é espiritual, eu tenho que falar isso aqui para vocês, tá? 1 Coríntios 14:20. Irmão, deixe de pensar como criança. Aí, ó. Com respeito ao mal. Então, com respeito ao mal que a gente tá, que é a energia negativa, seja criança, mas quanto ao modo de pensar, seja adulto. Então, com responsabilidade. Tá? Que mais? Provérbio 4:23. Tenha cuidado com o que você pensa. Então, comece a ver o que é que você está pensando. Pois a sua vida é dirigida pelo seu pensamento. Então, sua vida é dirigida por esse pensamento. O que você vai emanar energia, você vai causar muita destruição. É o que está acontecendo aí. Porque o mundo está trazendo muita destruição por causa dos pensamentos das pessoas. Que a Matrix está levando essas pessoas a pensarem, a se comportarem, a ter sua frequência assim. Então, tudo dormindo, tá? É um sono, às vezes não quer nem acordar. A gente tá tentando acordar. Não venha com isso, não. Não venha com isso, não, irmão Samuel.
Você quer me acordar do meu sono? Aqui tá tão gostoso. Tá gostoso o sono dela, tá? Aí o que mais? O que mais, pessoal? Filipenses 4, versículo 8. Quanto mais, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pense nessas coisas. Então, pense nisso, pessoal. Por isso que o apóstolo está mandando você pensar em coisa boa, amável, honesta, pura, amável, verdadeira, né? Se há alguma virtude no que você está pensando, então pense nisso. Se não for algo que vá trazer, não pense, tire esses pensamentos mal, tire essas coisas, porque vai gerar energia negativa. Tá certo, pessoal? Acabou? Acabou. Tomar um chá aqui. Agradecer a vocês, tá? Obrigado, tá, pessoal? Obrigado aí. Espero que meus vídeos, tá? Eu sei que tem coisas duras, mas é para o nosso bem, tá, pessoal? Para a gente acordar, saber aonde tá o nosso desequilíbrio, a nossa falha, e a gente trabalhar essa falha aí para melhorar, pessoal, porque a gente tá aqui para melhorar, tá? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, né? Até a próxima, né? Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!